Então é isso aí, gente. Nós vamos dar continuidade à nossa série Luz, Amor e Vida, tá? Estamos na nossa 10ª parte já dessa série que nós fizemos. E tem sido um tempo muito legal. Deus tem falado muito com a gente. A carta de 1 João é uma carta muito, muito boa. E eu queria ler o texto que eu vou expor essa noite. E aí depois eu vou orar e a gente vai entrar já na ministração. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui hoje com meus irmãos reunidos e poder expor a Tua palavra. Eu oro para que o Seu Santo Espírito esteja à vontade, Pai, no nosso meio. Eu oro para que esse mesmo Espírito, Pai, use a minha vida para ministrar aos meus irmãos, Pai. É claro que a gente estuda, a gente dedica horas da nossa semana para a gente poder preparar esse material e o que nós temos aqui. Mas eu estou completamente disponível, Pai, para que o Senhor me use nessa noite. Para que eu possa ser uma ferramenta, Pai, de comunicação dos meus irmãos. Obrigado, Pai, pela tua oportunidade. E eu oro pelo coração de cada um aqui hoje, Pai. Que seja terra boa, Pai, para receber da tua semente, para que ela dê fruto, Senhor. Em nome de Jesus. Então, para começar, eu queria ler o texto. Nós vamos ler 1 João, capítulo 4, verso 12 até o 21, são poucos versículos, e é a continuação daquilo que foi ministrado na semana passada. Então, o título é Amem uns aos outros, a parte 2. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o que exatamente nós vamos falar. Então, talvez eu fale algumas outras coisas que já foi ministrado na semana passada, mas a gente vai entender o porquê. Então, se você quiser acompanhar, verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Bom, como eu falei, é uma continuação do que foi falado na semana passada. E se você não estava aqui na semana passada, eu vou resumir de maneira bem enxuta, tá? Na semana passada, nós fomos ministrados pelo Kaká, do texto, no mesmo capítulo 4, do verso 7 ao 11. E o ponto principal da ministração foi o amor, da nossa série Luz, Amor e Vida. Nesse sentido, amor qual foi esse amor, né, que o Kaká expôs? E hoje nós vamos ver como esse amor é manifestado. O amor que o Kaká pregou nesse contexto é o amor ágape, tá? Existe a literatura do Lewis, que ele conta dos 4 amores e tem aquilo, né? E existem vários tipos de amor durante a Bíblia, na tradução original, mas esse amor é o amor ágape, que é o amor que Deus tem por nós, que é aquele amor sacrificial. E o Kaká comentou de 5 características que tem esse amor. Ele é custoso, ele é incondicional, ele é intencional, ele é ativo e ele é altruísta. E que esse amor não é algo natural, não é algo que a gente vive de maneira natural, não é tranquilo a gente continuar vivendo assim, né? Manifestar esse amor para outras pessoas. Ele só acontece quando nós colocamos Cristo e o relacionamento com Cristo como prioridade em nossa vida. E o maior exemplo desse amor foi a obra de Cristo na cruz, pelas nossas vidas.
Sabendo disso, que foi ministrado na semana passada e que nós continuamos, né, nós fazemos o estudo expositivo aqui na Calvary Curitiba. Então a gente começou desde o verso 1 do capítulo 1 e nós vamos seguir até o final do capítulo 5. Hoje nós vamos continuar falando sobre amor. E a gente também entende do estudo indutivo, a palavra amor, nesses 10 versos, aparece 15 vezes. Mas esse amor agora, ele aparece mais no sentido de permanecer, de continuar, de aperfeiçoar. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas palavras e qual que é o sentido que João está colocando, né, nessa carta. E aí, influenciado pelo curso Alpha que nós estamos fazendo nos grupos de conexão, eu fui e usei uma ferramenta, que é uma das ferramentas mais, vamos dizer, usar palavras bonitas para dizer que eu estou falando coisa séria, que é fidedigna e confiável do mundo. Eu fiz uma pergunta para algumas pessoas, através do Instagram, para saber o que as pessoas pensam sobre o que é o amor. E a pergunta que eu coloquei na caixinha dos stories lá foi, para você, qual é o conceito de amor? Então, defina amor, né? Segundo seu conceito. Eu já tinha feito isso antes e eu recebi menos respostas do que da última vez, mas as respostas que eu recebi foram muito boas. E a maioria das pessoas que responderam stories eram pessoas que não são crentes ou não são praticantes, né, cristãos assim. Mas de uma maneira bem geral, todas as respostas estavam relacionadas com o amor servo, o amor de serviço, no sentido de servir um ao outro, né? E até a palavra incondicional foi usada por uma dessas pessoas. E aí eu fiquei pensando num exemplo, né, que não fosse o exemplo de Cristo Jesus. E aí eu lembrei de uma série que eu estou assistindo com as minhas filhas. A gente tem períodos onde eu passo só com elas, e períodos onde minha esposa passa só com elas, e elas estão assistindo As Princesas, junto com a minha esposa, e eu estou assistindo Mandalorian, junto com elas. Não sei se você conhece, eu vou resumir bem rapidinho também. Mandalorian, ele é uma história paralela da história do Star Wars, e ele conta a história do Din Djarin. Esse eu marquei porque eu não ia saber. Que ele é mais conhecido como Mando, por ser um Mandaloriano que nasceu em Mandalorian, que é um país, um planeta. Tá? Ele basicamente é um mercenário, então ele recebe por pegar pessoas e levar para as autoridades. E chega num certo momento onde ele é muito bem pago para pegar um pacote que ele não sabe o que é. E esse pacote é aquele Baby Yoda. É um iodinha pequenininho assim, né? Bonitinho e tal. E por ser mandaloriano, ele é um dos únicos mandalorianos que existem ainda no universo, né? E ele segue uma ordem, como se fosse uma religião, do qual ele não pode retirar o capacete dele, por exemplo. Então existem várias regras que ele tem que fazer, e eles são conhecidos por serem guerreiros muito hábeis com armas de tiro, e enfim. Ele detona um exército se ele quiser sozinho, tem estratégias e tal, tem um treinamento muito bem feito. E aí ele chega para esse pacote, ele vê, ele é um bebê. E aí ele fica tocado por esse bebê e toda a história acontece nisso, onde ele percebe que os caras que ele ia entregar o bebê, na verdade, não queriam o bem do bebê. E aí ele flagra isso, ele acaba não entregando o bebê, só que aí a recompensa pelo bebê era altíssima e existe uma série de outros caras que queriam pegar o bebê também. E aí nisso ele começa a fugir, vai de um mundo para o outro e tal. Mas ele começa a se afeiçoar por esse bebê. Ele começa a gostar dessa criança, a entender ali e tal. Até um certo momento do qual ele abre mão de uma vida de servidão àquilo que ele acreditava e que foi treinado para fazer. Ele chega a retirar o seu capacete diante de outras pessoas para poder salvar aquela criatura, do qual ele nem sabe exatamente o que é. E nesse sentido, entendendo qual que é o Mandalorian e fazendo a relação, né, eu acho que a toda a série Star Wars, se você quiser, você pode aplicar de uma maneira incrível para o mundo cristão, isso é muito legal. E eu não sei dizer se os criadores têm essa intenção, mas a gente que é crente consegue aplicar dessa maneira. Vendo o Mandalorian, explicando isso nesse contexto, eu comecei a pensar
qual que é a motivação daqueles que não conhecem a Jesus a amar dessa maneira? O que leva uma pessoa a ter um amor sacrificial, sem ter nada em troca, sendo que você não tem a referência de Jesus? E claro, olhando para a pesquisa que eu fiz lá, as pessoas que responderam essa minha pesquisa, eu entendo que eles são um povo privilegiado no quesito de princípios básicos, vamos dizer assim. Eu tenho amigos que não são cristãos, mas eu não tenho amigos que são, assim, vamos dizer assim, ninguém é depravado. Hoje existe, cara. Se a gente for no mundão aí, o negócio é pesado, assim. E essas pessoas que responderam não são essas pessoas, então eu entendo que eles têm um certo nível ali, né? E eles são privilegiados nesse sentido. Mas para nós cristãos, que temos esse exemplo máximo de uma maneira super disponível para nós, o que isso gera no seu coração? O que isso faz você fazer sabendo que o maior exemplo de sacrifício e de amor sacrificial foi pela sua vida? Qual que é a sua reação diante desse amor? O que sabendo disso, entendendo esse negócio, o que isso faz você fazer? E eu vou deixar essa pergunta meio no ar, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existem alguns pensamentos, alguns pensadores que escreveram sobre isso, e a gente vai conversar, mas fica aí aquela cutucadinha. E aí a gente vai entrar exatamente no texto, no verso 12, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Quando ele começa, ninguém jamais viu a Deus, é um princípio básico de Deus, né? Que Deus não existe, não tem um corpo físico, né? Não existe, Deus não é palpável, ele é espírito. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, não precisa ler, é bem rapidinho, quando ele se refere a Deus, Paulo diz: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível. Então a gente vê várias referências de pessoas em locais diferentes se referindo ao mesmo Deus. Deus é espírito. E além desse versículo, nós vemos em João 4, verso 24, que ele diz assim: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E aqui nós vemos que esse Deus que é invisível, que habita em nós, se nós amarmos uns aos outros. Mas, porém, entretanto, todavia, como que eu vou amar o outro se eu vivo sozinho? Né? Nós passamos um período de pandemia aí que foi muito punk, mas o que eu quero dizer é que a vida do cristão é em comunidade. É isso aqui. São essas pessoas. Porém, o texto vai além ainda. Quando nós amamos uns aos outros, quando temos essa vida de comunidade, o amor de Deus é aperfeiçoado. A palavra grega para aperfeiçoado é teleio. A pronúncia deve ser horrível, tá? Mas escreve assim como eu estou falando. E essa palavra significa maduro, completo. Tá? Parafraseando esse verso, ele diz assim, ou tentando explicar ele de uma outra maneira, é um Deus que é invisível e imortal, ele permanece em nós e ele pode mostrar o seu amor completo quando nós vivemos em comunidade. E isso é incrível e necessário, extremamente necessário para nós como cristãos. O que eu quero dizer então venha para a igreja, meu irmão. Faça parte de um grupo de conexão durante a semana. Vá para a reunião de homens. Tenha tempo até não vinculado só com a igreja, mas vá na casa dos seus irmãos. Chame os seus irmãos para jantar na sua casa. Vivam esse amor que está dentro de você. E aí, continuando, em quase todo esse trecho, João usa a frase permanecemos nele e ele em nós. Ou algumas variações, né? Mas nesse sentido. E isso me chamou um pouco de atenção,
E eu preparei a ministração assim, porque, assim, calma, já vou explicar. O estudo indutivo, do qual a gente faz aqui, que diz que a repetição, quando isso aparece várias vezes, isso denota que é algo importante, né? E Jesus diz isso em João, capítulo 15, verso 4. Se permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Primeiro que isso mostra que não é um relacionamento unilateral. Não é algo que só Deus está fazendo por você ou só você está fazendo por Deus. Se você estar em Deus, Deus estará contigo. As duas coisas vão ao encontro, né? E aí eu preparei a ministração pensando nisso. Como permanecer em Deus e Deus permanecer em nós? Porque ele repete isso algumas vezes. E os próprios versículos respondem essa pergunta. E aí eu separei 3 pontos, tá? Para saber como que nós podemos permanecer em Deus e como que Deus permanece em nós, consequentemente, nesse relacionamento unilateral. O primeiro ponto é recebendo do seu Espírito. No verso 13, ele diz assim: nisso conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. A presença do seu Espírito em nós é como Jesus permanece em nós. Jesus habita dentro de nós através do Espírito Santo. Nós vemos isso também no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15 e 16. E quando Jesus ainda estava aqui na terra ministrando, e ele ele promete o Espírito Santo vir depois que ele fosse, né? E Jesus diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. E nós aqui na Calvary Curitiba, nós cremos no Espírito Santo e nós cremos na sua manifestação. A Bíblia diz isso. Não tem como nós não cremos na manifestação do Espírito Santo em nós se a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo habita em nós e age dessa maneira. E nós cremos também no que Paulo instrui a igreja, da ordem do culto, da maneira de como isso deve acontecer, de como o Espírito Santo deve agir durante o culto dominical. E é isso que nós cremos. Então, o Espírito Santo habita no nosso meio e nós ele vive em nós e ele habita no nosso meio durante as nossas reuniões, durante os nossos trabalhos, o tempo todo. João menciona o Espírito Santo porque o Espírito Santo é a maneira de confirmar que nós somos filhos de Deus. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 8, verso 16, onde Paulo diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não é à toa que Deus permanece em nós e nós permanecemos nele quando nós recebemos esse Espírito. Paulo confirma isso na carta de Romanos. Para permanecer em Deus e, consequentemente, Deus em nós, nós dependemos da obra do Espírito Santo em nós. Nada disso depende daquilo que nós fazemos, mas sim da obra do Espírito Santo agindo em mim. O segundo ponto que João traz para que Deus habite em mim e que eu possa habitar nele é confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus. E ele diz isso no verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Nós já ouvimos algumas vezes de que, e acho que até já ficou bem claro, de que a palavra conhecer é mencionada durante toda a carta muitas vezes. Mas que, segundo o nosso estudo indutivo, isso denota a importância dessa palavra na carta. A palavra conhecer, ou suas variações, aparecem 39 vezes em 5 capítulos. Então, a gente entende que sim, isso é uma coisa de que de que João queria mostrar para aqueles que recebessem essa carta.
é o conhecer, e o conhecer de maneiras diferentes. E a maneira com que Paulo coloca o conhecer nesse versículo não é um conhecer suficiente de você entender, mas você confessar isso, confessar Jesus. A palavra grega que é usada nesse verso para confessar publicamente é a palavra homologese, que é a ideia de confessar, de estar de acordo com aquilo. E você pode conhecer algo, ter o conhecimento intelectual, vamos dizer assim, sobre algo. Porém, Deus exige a nossa verdadeira concordância com aquilo. Porque quando a gente conhece alguma coisa, o conhecer é diferente de você aplicar e viver aquilo. Deus nos dá essa liberdade de você entender aquilo, mas você não entender aquilo no seu coração e você agir segundo aquilo. Um médico, por exemplo, eu coloquei no médico porque hoje nós temos muitas variações da mesma doença ou do mesmo tratamento dessa doença, né? E muitas vezes o médico tem todo o conhecimento de todas as maneiras de que ele pode aplicar ou instruir o doente a ser tratado disso. Mas ele só vai indicar aquele que ele concorda, aquele que ele entende que é a melhor maneira para ele tratar os seus pacientes. E é isso que Jesus está colocando aqui para a gente. O conhecer e o praticar são coisas diferentes. Mas quando nós concordamos com o que conhecemos, eles acabam se tornando algo prático, real na nossa vida. E é isso que João está falando aqui. Esse confessar Jesus é isso. É você entender a obra de Jesus e você viver de acordo com aquilo que você entendeu e de que você viu nas Sagradas Escrituras. O terceiro ponto, ele fala no verso 16, eu coloquei primeiro a segunda parte, depois a gente vai voltar para a primeira parte do verso 16. Mas a maneira de Deus estar em nós e nós nele é permanecer no amor. A segunda parte do versículo ele diz: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O verso é muito claro. Porém, como permanecer no amor? Como que eu posso ter essa constância do amor e de permanecer nesse amor? Como já foi ministrado na semana passada, o amor não é algo que é natural da gente agir e reagir com esse amor, né? Um exemplo que eu tive até algumas semanas atrás, a gente estava nessa onda de calorzão aí que estava, era um domingo à tarde, e a gente mora num condomínio que tem piscina, né? Então eu estava muito cansado, eu só queria descansar, mas as meninas estavam lá, estavam me esperando para chegar do trabalho e tal. Eu falei, beleza, vamos lá com as meninas, e fiquei brincandinho ali com elas, e tinham 2 meninos com uma bola de borracha. E eu estava no meio da piscina com elas, e os meninos nas laterais, e chutando a bola, né? De um lado pro outro e tal. E beleza, vi os meninos chutando. E não deu outra, né? O menino levantou a bola e bam! E a bola deu na minha orelha, assim, ó. Mas sabe aquele surdão que dá, pum, chega a dar um sinal de ocupado, assim. E eu tava cheio de criança, cara, tava brincando com... E o menininho era dessa altura, assim, o que deu o chute. Não foi uma bolada forte, era de borracha, mas encaixou na minha orelha, assim. E a minha reação, o que saiu foi pegar a bola e falou, pô, moleque, chuta mais devagar, cara. E a minha esposa, amor, você tá gritando com uma criança de 6 anos. Então, foi algo que saiu, que brotou na hora, assim. Eu falei, cara, isso aqui dá uma treta, é um tapa. E se sei lá, o pai do menino ouve o gritando ali, e na hora o menino veio, pô, tio, desculpa. Eu falei, pô, cara, na boa, só pode brincar, não dá nada. Mas sabe aquele negócio que sai de você assim? É isso aí. Eu não amei aquele menino naquela hora. E esse é o nosso natural. A gente reage dessa maneira, né? E não sendo algo que nós temos naturalmente, é algo que nós temos que buscar. É algo que nós temos que ir atrás. Porém, aonde nós vamos buscar esse amor? Como já foi ministrado também, na obra de Jesus. Naquilo que Jesus fez quando ele estava aqui nos 3 anos de ministério, mas acredito eu que nos 33 anos de vida de Jesus,
A gente não tem relatos, mas eu creio de que a gente podia aprender muito com esse cara. E de maneira bem prática, né? Como que nós conhecemos essa obra de Jesus? Através da leitura da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Assim nós vamos conhecer quem ele é. Nós vamos conhecer como ele agiu em determinadas circunstâncias, ou até como ele reagiu em determinadas circunstâncias, quando alguém queria dar uma de malandro para cima dele e tal. Tendo Jesus como exemplo, aí sim nós vamos conseguir permanecer no amor. E é só com ele, eu te garanto, que não vai ser mandaloriano, não vai ser algo natural, mas é o exemplo de Jesus, a obra dele, quando ele estava aqui, que vai ser o exemplo verdadeiro e real para que a gente possa permanecer nesse amor. E voltando para o verso 16, no início do verso, a parte A, ele diz: assim conhecemos o amor de Deus por nós e confiamos neste amor. Essa resposta diante desse amor deveria ser... Perdão, me perdi aqui. Essa é a resposta de que todo cristão deveria dar em relação a quem Deus é e da maneira com que Ele nos ama. Nós somos chamados a aceitar a graça de Deus, a graça que Deus nos dá, a conhecê-lo, a experimentá-lo e a crer nesse amor do qual Ele viveu e demonstrou por nós. Porém, nós somos humanos, somos criatura. E nós não agimos e nem reagimos dessa maneira. O pastor David Guzik, que é um grande pastor da Calvary, não vou falar a cidade para não falar errado, mas é um grande pastor da Calvary no mundo, e ele diz de 3 maneiras como as pessoas reagem diante desse amor, diante do conhecimento desse amor incrível e exemplificado na vida de Jesus. A primeira maneira que ele diz é uma reação de autossuperioridade. Superioridade. Eu sou tão bom que até Deus me ama. E aí o cara se acha digno de ser amado por Deus. A segunda reação que as pessoas têm é uma reação de dúvida. Será que Deus realmente pode me amar? Ou pode amar até a mim, que sou um vacilão? E a terceira maneira é a maldade, ou a libertinagem, né? Deus me ama, então, de boa, eu posso fazer o que eu quiser. E Deus vai continuar me amando. Mas para resumir e para responder a essas 3 maneiras que geralmente as pessoas reagem ao amor incrível de Deus por nós, eu quero dizer que sim, que Deus te ama, de verdade. Que você deve conhecer e experimentar desse amor. Mas não é porque você merece, eu te garanto. E quando você experimenta desse amor, que é graça, que não é merecido, isso vai gerar no seu coração e você não vai querer, você não vai sentir vontade de fazer algo que você sabe que vai entristecer o coração desse Pai que nos ama de uma maneira tão absurda. É algo sobrenatural que vai acontecer quando você experimenta desse amor. Então nessa frase a gente rebate, né, a autossuperioridade, a dúvida e a maldade. E aí, continuando, no verso 17, ele conclui essa parte. E ele diz: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Desta forma, mas de que forma? Recebendo o seu Espírito, confessando Jesus publicamente e permanecendo no amor. Dessas 3 formas, o amor será aperfeiçoado em nós. A palavra aperfeiçoado, como eu já falei, é a palavra teleio. Mas nesse verso, João usa a palavra teleio,
como se fosse a mesma palavra junta. O grego tem essa possibilidade, né? O que quer dizer que é algo que é perfeitamente aperfeiçoado ou completamente completo. Ou, como diz o nosso pastor, 120%. Quem estava semana passada pegou a referência. O Aguiar está aqui, ouviu? Não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. E aí ele continua no verso, né? No dia do juízo, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Quando ele se refere no dia do juízo, é o fim de todas as coisas. Quando Jesus voltar para pegar o seu povo santo, onde haverá novo céu, onde haverá nova terra, onde haverão ruas de ouro, e tudo aquilo que João descreve na carta de Apocalipse. Então é nesse momento, no dia do juízo, é quando nós vamos ver a obra em nós, em plenitude. O que quer dizer que você pode até saber que hoje você é um pecador, mas no dia do juízo você vai ter certeza sobre quem você é realmente. Você pode até saber que você não é melhor do que aqueles que não conhecem Jesus. Mas no dia do juízo você vai ter certeza que você é igualzinho àqueles que estão indo arder no fogo do inferno, ou enfim. Você pode até reconhecer a realidade do inferno, mas no dia do juízo, meu amigo, isso vai ser muito claro, muito real para nós. E você pode até reconhecer hoje a grandeza da salvação, daquilo que Jesus fez na sua vida e da transformação que ele fez na sua vida. Mas no dia do juízo, meu irmão, essa obra vai ser completamente completa dentro de você. E nós não teremos só um conhecimento extraordinário e completo sobre tudo isso. O verso diz que nós teremos confiança, mesmo sabendo de maneira completa sobre tudo isso, de quem você é e a obra de Jesus, nós teremos confiança daquilo que Jesus fez no dia do juízo. Permanecendo em Deus e Ele em nós, nós teremos confiança no dia do juízo que estaremos com Ele. O verso diz com Ele, mas é com Ele quem? Com Jesus. E hoje, se a gente for parar para pensar, aonde está Jesus? Jesus está glorificado, justificado, eternamente justo, sentado à direita de Deus Pai. Então, no dia do juízo, nós teremos confiança, teremos entendimento completo sobre todas as coisas e teremos confiança da obra de que Jesus fez em nós. E espiritualmente, hoje, nós podemos ter essa mesma posição. Porque assim como Ele está agora diante de Deus Pai, nós somos como Ele. E a gente pode ter essa certeza. Sem conhecimento completo, mas nós temos essa certeza por fé e de uma maneira espiritual. Indo para o verso 18, ele diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A plenitude do amor, que é falado no verso anterior, ele lança fora todo medo. Nós entendemos todo o julgamento que nós merecemos, que nós somos aquilo que a gente realmente merece, daquilo que nós já fizemos no passado, daquilo que nós vivemos hoje e daquilo que ainda nós vamos fazer, das coisas erradas, das decisões e dos pecados que nós ainda vamos cometer. Mas tudo isso já foi derramado na cruz. Então, por isso, nós não teremos medo diante desse amor. Nós teremos confiança da obra de Jesus em nós. Caso, se você sente esse amor, esse medo que te atormenta, que não te dá certeza sobre isso, um medo que castiga, e que nós não fomos teleio, não fomos aperfeiçoados, nós ainda não estamos maduros nesse amor. Não estamos completamente maduros nesse amor.
e nós precisamos conhecê-lo melhor. E eu entendo que nessa jornada na Terra, a nossa vida, nosso, 70 anos em média aí, se você diz a alguém, se você ouve alguém dizendo que sim, eu estou aperfeiçoado no amor, eu dou um passinho para trás. Porque eu acho que enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus ainda não vier nos buscar, é essa jornada. É isso que nós temos que buscar e almejar. Espiritualmente entendendo aquilo que Jesus fez e entendendo pela fé e pela graça, mas é uma construção. Um dia após o outro, e negando a si mesmo, e crescendo, e deixando que Jesus mostre desse amor e desse exemplo em nós. No verso 19 ele diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Um grande pregador, acredito que conhecido por todos, chamado Charles Spurgeon, escreveu 5 sermões, só com essas 7 palavras. E eu não vou falar dos cinco sermões, podem ficar tranquilos. Mas eu queria focar no porquê. Nós amamos por quê? Por que nós amamos? E mencionando Spurgeon, uma parte dessa ministração que ele diz assim: não devemos tentar fazer com que nós mesmos amemos o nosso Senhor, mas olhar primeiro para o amor de Cristo, pois o seu amor por nós gerará em nós o amor por Ele. Sei que alguns de vocês estão muito angustiados porque não conseguem amar a Cristo tanto quanto gostariam e ficam se preocupando porque é assim. Esqueçam o seu próprio amor por Ele e pensem no grande amor que Ele tem por vocês. E então, imediatamente, o seu amor se tornará algo mais parecido com o que vocês gostariam do que fosse. Agora lembrem-se, nunca nos fazemos amar mais a Cristo nos flagelando por não amá-lo mais. Passamos a amar melhor aqueles a quem amamos, conhecendo-os melhor. Se você quiser amar mais a Cristo, pense mais nele. Pense mais no que você recebeu dele. Ser amado por Jesus, antes de qualquer coisa, é a base da fé cristã. E é essa base que nos difere de todas as outras religiões. Você não precisa fazer nada, você não precisa se esforçar para chegar aonde você tem que chegar. Você não precisa se negar, se autoflagelar, qualquer coisa para chegar no céu. Você só vai chegar lá porque alguém já fez isso por você. Porque eu já fui salvo, porque eu já fui amado. E é por isso que eu amo. É por isso que eu vivo em comunidade. E é por isso que eu sou tão diferente desse mundo depravado e destruído. E aí, entrando nos últimos versos, o verso 20 e 21, ele diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. É muito fácil você amar algo ou alguém que nunca vai retrucar, nunca vai retribuir, né? Mas segundo João, nesse verso, a nossa afirmação só vai se concretizar se nós amarmos o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, aquele que vive a vida junto conosco. Jesus disse em João, capítulo 13, verso 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nesse sentido, tem um pensador, um teólogo pensador, chamado Boyce, que ele diz: esses versos de João 13:35 equivale a dizer que uma pessoa não pode praticar o amor ágape, o amor sacrificial, sem ao menos primeiro pratique o amor filial, que é o amor
de irmão, que é o amor que nós temos uns pelos outros, irmãos em Cristo. E esses versos concluem muito bem esse pedaço da carta, né? Embora o amor brote do nosso relacionamento com Deus e venha em nós, porque nós já fomos amados por Cristo Jesus, é isso que nos dá a capacidade de amar. Porém, transmitir esse amor para outras pessoas é uma escolha nossa. E eu acredito que seja por isso que João coloca o mandamento no final do versículo. Ame também o seu irmão. Eu tenho certeza de que isso não vai ser fácil em todo o tempo. Porque nós temos irmãozinhos que são difíceis de amar. Então a frase é impossível amar essa pessoa se torna inválida. Porque nós temos Jesus como referência, que amou todo mundo. E quando eu digo todo o mundo, é todo o mundo. O sacrifício da cruz foi por todas as pessoas, merecedoras ou não. Se você sabe alguém que é merecedor, depois você me avisa. A frase é impossível amar se torna impossível, se torna inválida, perdão. O que realmente está faltando para você, quando você pensa nessa frase, é conhecer um pouquinho mais daquele que já te amou, antes de qualquer coisa. E aí, para eu concluir, de maneira resumida e bem direta, para que eu permaneça em Deus e para que Deus permaneça em mim, eu preciso receber o Espírito Santo, eu preciso confessar Jesus, no sentido de concordar com a obra de Jesus e viver isso, e eu preciso permanecer no amor. Então, para que você possa pensar, quando a gente está criando a conclusão daquilo que a gente falou, a gente entende que se você chegou aqui e você está indo embora da mesma maneira que você chegou, tudo que eu falei aqui foi inútil. Não valeu de nada. Então eu queria passar para você algumas perguntas. Eu queria que você pensasse, se você quiser anotar, mas que você possa refletir sobre essas perguntas. De maneira bem prática, eu já recebi o Espírito Santo? Algumas semanas nós tivemos um tempo aqui na Calvary Curitiba para sermos ministrados sobre o Espírito Santo, e foi um tempo específico para isso. E você não precisa ter um tempo com toda a igreja para que isso aconteça. Claro, uma igreja te ajuda a isso, mas o que eu quero dizer é que nós temos oportunidade para isso, para sermos ministrados uns pelos outros e para receber o Espírito Santo. Se eu já recebi o Espírito Santo, como o Espírito Santo tem se manifestado em mim? Eu tenho sido guiado pelo Espírito Santo durante o meu dia a dia, durante as minhas escolhas? Ou eu só lembro que existe um Espírito Santo depois que eu já finalizei todo o meu planejamento? Seja do dia, seja da semana, seja do que for. Eu peço de maneira real, em oração, para que o Espírito Santo me guie no meu dia, no meu trabalho, seja onde for. Eu já confessei publicamente Jesus? E nesse sentido, entendendo o que o confessar que João está falando, as minhas escolhas têm sido coerentes com aquilo que as Escrituras falam? As minhas ações e reações têm sido coerentes? Mesmo você errando, há uma reconciliação? Existe um conserto daquilo que você erra? Porque sim, você vai errar. Ou eu tenho concordado com as Escrituras, mas a minha vida na prática tem sido outra. Eu tenho feito outras coisas. E eu tenho permanecido em amor? Quanto tempo do meu dia eu tenho investido em relacionamento com Deus? Porque é só dessa maneira que eu vou conseguir permanecer no amor.
É só dessa maneira que eu vou entender como e quando eu vou precisar agir de maneira ativa, de maneira que não é fácil agir nesse amor que é sacrificial e nesse amor que é verdadeiro. E eu queria finalizar com a oração que Paulo, o apóstolo, diz na carta aos Efésios. E eu queria ler esse texto fazendo da oração de Paulo a minha oração nessa noite. E Paulo diz assim no capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus.